Boa noite para todo mundo. Gente, então a gente começa mais uma live da nossa série aí de foco no estudante, né? O que a gente já vem falando para as instituições de ensino já tem alguns anos, da importância da gente olhar o estudante, né? Além ali daquela matrícula, né? Entendendo ele como um ser humano, como uma pessoa com DNA específico e apoiando ele durante toda a sua jornada, até antes dele entrar, que é o nosso tema hoje sobre captação de alunos, e durante toda a gestão dele, a gente chama de gestão da permanência, né? Durante a jornada acadêmica. Para quê, gente? Para que esse aluno consiga se transformar, a gente possa ter ele como um promotor da nossa marca, né? Que a gente possa, de fato, olhar para ele, ver o sucesso dele, ver o resultado do que a gente, como instituição de ensino, se propõe a fazer, né? Nesse processo de formação do nosso estudante universitário. Então, gente, mais uma vez, Dani, vou te agradecer pelo canal Workalove, agora, 18 horas, começando novamente, por essa participação especial aí, por estar compartilhando com a gente esses conhecimentos, né, que você vem adquirindo ao longo da sua carreira, né, como especialista de marketing educacional, né? Eu que agradeço, Fê. Também muito estudiosa sobre o processo de gestão da permanência do estudante aí, né, tem seus estudos, seus conhecimentos, não só teóricos, mas na prática aplicado e que vem cada vez mais mostrando os resultados e a importância disso para a gestão educacional. Então, muito, muito obrigada. Quer falar um pouquinho de você, Dani, da sua carreira e como que você enxerga esse momento que a gente está vivendo na educação? Bom, pessoal, boa noite. Obrigada mais uma vez pelo convite. Pessoal da Workalove, que eu já sou praticamente... Eu já deveria ter um crachá, na verdade, né? Verdade, mas, enfim, Dani. É sempre muito bom. É isso aí. É sempre muito bom poder bater papo sobre educação. Eu sou uma apaixonada por educação. A Fernanda também, todo mundo da Workalove. Eu tenho desenvolvido um trabalho nos últimos anos na área de gestão da permanência, que para quem não conhece, depois dá um Google aí, vocês vão ver vários materiais, vídeos. Tem a live da semana passada também, que depois a gente vai deixar disponível para vocês. Mas, basicamente, o meu trabalho se resume a apoiar instituições de ensino, a ajudarem os alunos a continuarem a buscar com sucesso e concluir com sucesso a jornada acadêmica deles. Então, é um trabalho que eu tenho desenvolvido especialmente nos últimos 4 anos, com muita pesquisa, muita dedicação, e mais do que nunca, nesse momento de Covid, se faz necessário as instituições de ensino pensarem não só na captação, ou não pensarem de forma desintegrada na captação e na retenção, como é popularmente conhecido. Eu não gosto do termo, mas, enfim, é como é popularmente conhecido. Então, o nosso bate-papo é basicamente sobre isso hoje, né, Fê? Como que a captação e a retenção, a gestão da permanência estão totalmente relacionadas, né? Então, é isso, para a gente começar. E Dani, para a gente começar a falar sobre esse tema, seria muito interessante a gente compartilhar aquele pensamento que a gente tem, né? A gente, como comunicólogas, né? Nós viemos da área da comunicação, criamos aí, desenvolvemos a nossa carreira para a área do marketing, né? E atuamos essencialmente, por exemplo, eu atuei em mais de 8 anos da minha carreira, tanto com captação de alunos quanto retenção de alunos. E quando eu cheguei em instituição de ensino, gente, o primeiro choque foi entender que a instituição de ensino entende captação de alunos como essencialmente a comunicação, a promoção, a campanha do marketing, né? Eles definiam tudo, preço, eles definiam qual que eram os cursos que a gente ia ofertar, eles definiram a estratégia e depois me chamavam e falavam, toca lá e faz o vestibular. Vende agora. Vende. Comunica. Cara, como isso precisa de fato mudar e tem que mudar agora, né? Pós-pandemia não tem como mais a gente falar de captação de alunos se não falar dessas competências do marketing e da comunicação em união. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Dani? Vamos. Fer, o que eu vejo é que existe, mais do que nunca, está muito latente agora, a necessidade de ressignificação do papel do marketing educacional. Eu sempre falo que a educação precisa aprender muito com outros segmentos, com outros mercados. Então, quando a gente olha para dentro de instituições de ensino, e aí eu não estou falando só de instituição privada, estou falando de instituição pública, não estou falando só de ensino superior, estou falando de educação básica, educação infantil também.
a gente vê que o papel do gestor de marketing, ele é focado em comunicação, basicamente. E ancorado em práticas que não se relacionam mais com o atual cliente, né? Ou com o futuro cliente, no caso da captação. Então, o que a gente queria provocar hoje é justamente a importância de ressignificar esse papel do marketing educacional. Então, quando pensar no marketing em instituição de ensino, não pensar só no P de promoção. A gente estava até comentando agora há pouco que muitas pessoas reclamam, né? Os mais jovens, né? Dos 4 P's do marketing, falando que é um conceito muito antigo, mas, gente, isso é basilar, isso é premissa. Por mais que a gente viva num mundo totalmente digital hoje, a premissa do ecossistema de marketing ela é a mesma. Então, vamos relembrar aqui: produto, preço, promoção e praça. E dentro das instituições de ensino, o gestor de marketing, o profissional de marketing, ele tem essa responsabilidade de entender que o marketing é um processo gerencial que envolve análise, planejamento, implementação e controle do quê? Dos 4 P's, né? A gente não vê muito isso acontecendo nas instituições de ensino. A gente vê um esforço grande e o papel do gestor de marketing sendo usado de uma maneira que não é estratégica. Porque uma vez que ele investe mais tempo para poder pensar até na comunicação interna, nas demandas de comunicação interna, o resto fica em segundo plano. E aí você não consegue ter eficiência, né? Exatamente, Dani. Como a gente vê que é massa, né? Eu trabalhei na instituição de ensino, tive muitos pares, né, amigos que a gente acaba fazendo como gestor de outras instituições de ensino que tinha a mesma dificuldade. A minha luta foi, durante esses 8 anos, mostrar que marketing vai muito além do P de promoção. E que a gente, sim, precisa ter um espaço sentado na cadeira estratégica do lado da diretoria e da reitoria. Por quê? Sim. Porque a gente perde um monte de oportunidades, a instituição de ensino perde oportunidades quando não tem um profissional que consegue pensar com essa visão holística, né, com essa visão integrada do impacto disso na jornada de compra do estudante, como que a gente de fato consegue atrair esse estudante com aquele determinado curso, com aquela formação, com aquela determinada promoção, com aquela política de desconto, né? Nós vamos falar sobre cada um dos 4 P's aqui, que eu quero falar um pouquinho com a Dani, de várias tentativas, erros, acertos que nós tivemos ao longo desses anos, né? Da gestão educacional, que a gente quer compartilhar aqui hoje com vocês. Gente, então, já aproveitando que a gente está falando dos 4 P's, vamos começar, Dani, pelo P que você mais adora, preço. Vamos falar o que a gente erra e como que a gente pode melhorar essa nossa abordagem da instituição de ensino com o P de preço. Olha, Nossa, teria tanto assunto aqui, né? A gente poderia falar... Mas vamos lá, vou tentar ser bem pragmática, bem objetiva. Quando eu olho para preço dentro de instituição de ensino, eu vejo 2 questões, e principalmente nesse momento. A primeira delas é aquele anseio dos gestores educacionais, principalmente das instituições de pequeno e médio porte, por não conseguirem lutar ou entrar ou ganhar nessa guerra de preço que existe no mercado, certo? Então, esse é um anseio e que, principalmente nesse momento pós-pandemia, ele vai realmente, assim, estar mais latente, já está, né? Porque na cabeça dos gestores, os grandes grupos, eles vão conseguir oferecer algo com um preço muito mais competitivo. Mas aí, quando eu olho para preço também, eu vejo que dentro das instituições de ensino, justamente por não ter essa integração, essa visão sistêmica que a gente defende, a gente na Roper defende muito a visão sistêmica. Quando se define uma régua de preço, não se presta atenção em coisas básicas. Então, por exemplo, as instituições não olham para o mercado local. Isso é uma coisa básica, é premissa também. Quando a gente fala de inteligência competitiva, né, que os outros segmentos trabalham muito bem. Com a Revolução 4.0, a gente tem a oportunidade de ter muito dado e muita informação disponível. E a formatação de preço, ela precisa realmente levar em conta vários insumos. Então, não dá para você dizer que a sua mensalidade do segundo semestre agora, vamos pensar nesse momento de pandemia, que a sua mensalidade do segundo semestre vai ser R$500, se você minimamente
pensou ou pesquisou como que está o poder de compra das pessoas que já estão estudando com você ou daquelas que vão entrar? Quem é realmente o seu público-alvo? Qual é o seu posicionamento de mercado? Sua instituição é uma instituição premium, é uma instituição de nicho, é uma instituição de conveniência. Então, são muitas questões relacionadas a preço que fazem toda a diferença, mas que não são levadas em consideração. Então, para mim, por exemplo, o posicionamento é a base. Se a instituição de ensino é uma instituição de conveniência, né, por localização, estou dando um exemplo aqui, por localização, mas ela age e ela se acha uma instituição premium, a régua de preço dela vai estar totalmente desalinhada, né? Então, por isso que a gente, mais uma vez, ressalta a importância de você ter na instituição de ensino um profissional de marketing que acompanhe a formatação de preço, que acompanhe a formatação de produto, porque depois não adianta virar para ele e falar, vende, comunica, cria um outdoor, cria uma campanha. Não vai vender. Ele não vai fazer milagre, né? Então, essas duas questões, para mim, são básicas. Eu lembrei, ouvindo você falar, eu lembrei de algumas questões que eu tinha, assim, que eu debatia muito, né, com a reitoria. Eles tinham um posicionamento, né, de uma instituição de ensino premium. Porque eu tenho o melhor curso, eu consigo, de fato, entregar uma relevância muito grande. E aí, quando a gente vendia com todo esse discurso e o aluno entrava, eu não tinha um Wi-Fi para disponibilizar para ele. E toda a minha estrutura era, sem demérito, tá, gente? De ardósia. E aí a gente tem que começar, por isso a importância do profissional de marketing, porque ele vai conseguir fazer um equilíbrio entre o que você está querendo vender, como você de fato está discursando aquilo e como está sendo a sua entrega. Tem que ter coerência. Porque se eu não tiver coerência, vai ter inconsistência. A gente vai colocar o aluno para dentro, a gente vai bater a meta, o aluno vai evadir, ou se ele não evadir, ele vai ser um detrator da sua marca. E sendo um detrator, simplesmente você vai fazer o quê? Vai gastar cada vez mais e investir cada vez mais. É gastar que eu falo praticamente assim. Porque vai gastar com marketing porque você não vai conseguir atrair e preencher suas vagas. Então, essa coerência, né, no discurso, no processo todo, ela é muito importante. E nessa parte de preço, até estava comentando com vocês sobre o que eu tinha vivenciado, que eu sempre falo com as instituições de ensino sobre a política do fim de feira. O que normalmente as instituições de ensino fazem, né? Elas lançam um vestibular e aquela coisa toda e tal, processo seletivo, e na hora que chega no final, que ela viu que ela não conseguiu cumprir as metas dela, o que ela faz? Ela simplesmente está distribuindo o resto da feira mesmo, a xepa. Exatamente. E aí, gente, olha só, quem matriculou e se esforçou para matricular lá no começo é punido. É simplesmente punido. Olha o sentimento desse aluno quando ingressa na sua instituição de ensino, o que você fez com ele, qual mensagem que você passou para ele. Né? E uma das estratégias que a gente conseguiu mudar, quando a gente começou a perceber que isso não funcionava, foi fazer uma política de desconto junto com o nosso setor financeiro. Eu comecei a ganhar um pouco mais de acesso ao processo de reitoria quando eu sentei com o gestor financeiro, entendi o fluxo de caixa da instituição, entendi que o fluxo de caixa da instituição de ensino ele precisa ser realmente blindado, principalmente no momento de pagar 13º de professor ali, novembro, dezembro. E se eu levantasse uma grana alta aqui no início, outubro, novembro, para ele, com matrículas antecipadas e com descontos atraentes, o que eu ia fazer? Eu ia ajudar no fluxo de caixa da instituição. E aí sim faz sentido o processo de política de desconto. Então, olha só, aqui a gente está falando da importância do profissional de marketing estar sentando do lado do profissional estratégico. Ele precisa ter uma cadeira na estratégia da instituição. Se ele não tiver essa cadeira, o dinheiro, ele não está salvando o dinheiro que ele poderia salvar numa instituição de ensino. Dá para contar nos dedos, e olha que eu conheço muita instituição, mas dá para contar nos dedos quais instituições têm um profissional de marketing no organograma como diretor mesmo de marketing, né? Então, apoiando o processo de tomada de decisão da alta gestão. Então, assim, é raro ver, mas aí também entra outro ponto. Existem profissionais de marketing educacional qualificados? O profissional de marketing educacional
ele está disponível no mercado? Fica aí a dúvida. Eu tenho uma resposta, mas eu prefiro não dar. Mas fica aí a reflexão. Se você é profissional de marketing, por exemplo, você é um profissional de marketing que consegue ter uma boa entrega no P de promoção ou em todo o resto? Porque, desculpa, se for só no P de promoção, você poderia estar sendo muito mais eficiente, poderia estar apoiando muito mais a instituição de ensino, ao invés de cuidar só do P de promoção. Eu acho que tem essas duas vias, né? Tem essa questão da alta gestão, permitir que o profissional de marketing seja essa pessoa, esse profissional que vai apoiar a tomada de decisão, e tem que ter o outro lado também, o profissional de marketing qualificado e que está pronto para poder ocupar essa posição. Verdade. E aí tem uma oportunidade boa no mercado, hein, Dani? A gente pensar aí, né? A gente já está pensando. De ensino. Já estamos pensando, né, Dani? Já a gente lança aí. Exatamente. E agora vamos lá. O P de praça, Dani, como é que você vê a mudança pós-pandemia no P de praça para que a gente possa repensar as nossas estratégias aí enquanto gestores de marketing educacional? Mais uma vez eu falo que, gente, insumo, dado é tudo. Então, assim, por mais que você seja uma instituição de ensino que oferta EAD, cursos da modalidade distância, a gente está vendo que o híbrido vai vir com força total agora, em função dessa pandemia. Você tem que conhecer a sua praça. Não adianta falar, é que às vezes é muito óbvio, né? Eu sou uma instituição de ensino, então para quem que você vende? Para quem quiser estudar, para quem quiser fazer uma graduação. Não é bem assim que funciona. Não são todas as pessoas que querem fazer um curso superior que são o seu público. Elas podem ser o seu alvo, mas você tem que segmentar, você tem que saber realmente quem é o seu público. Isso já vai, de novo, para a questão do posicionamento, né, que é totalmente relacionado com a segmentação. Então, praça, por mais que você esteja hoje em todas as praças, se você não tem insumo, se você não tem informação, você não vai conseguir ter eficiência operacional, eficiência estratégica para poder fazer a captação de aluno, por exemplo, num polo. Será que abrir aquele polo na cidade X é estratégico para o meu negócio? Ele está relacionado com o meu posicionamento, com a minha segmentação, com o poder de compra de quem mora na região? Como que eu enxergo, então como que eu trabalho com esses insumos? Então, mais uma lição aí para o segmento educacional, que é realmente buscar essa informação, buscar insumos e usar a inteligência estratégica, a inteligência competitiva para a tomada de decisão. Uma coisa que eu até te falei, e eu queria que a gente falasse sobre isso, né? Eu falei, P de praça aí, eu falei com a Dani, acabou isso, né, Dani? Acabou as fronteiras. Pós-pandemia, acabou. Ela, Fernanda, mas pensa um pouquinho mais. Fala um pouquinho para ele sobre isso, Dani. É que a gente, às vezes, esquece, né, que durante todos os anos, né, gente? Todos os anos, não, mas todas as décadas, sempre existiram forças sociais que acabam transformando o consumo e, por consequência, o comportamento do consumidor, né, e vice-versa. Então, a pandemia é uma força social que aconteceu, que mudou muita coisa, que transformou muita coisa. A gente tem falado, semana passada a gente até comentou isso, que muita gente acha que a educação presencial ela não volta a ser como era antes. A nossa visão é que realmente não volta, 100% não volta. E eu não acho isso negativo, eu acho isso muito positivo. O mundo precisa de transformações. Então, quando a gente esquece que o P de praça, na verdade, quando a gente não adapta o P de praça ao mundo digital, a gente está, mais uma vez, tendo um marketing manco, que não vai te entregar resultado. Então, não é porque você oferta um curso em EAD, que é para o mundo todo, que é para o Brasil todo, até curso livre, que a gente estava comentando agora há pouco, que você não tem uma praça, que você não tem um local de venda, que você não tem que entender o que acontece ao seu redor, o que acontece com o seu público, para poder formatar um produto melhor, para poder saber comunicar da maneira correta, para poder formar uma régua de preço adequada. Mais uma vez, quando a gente não trabalha com o ecossistema de marketing, né, os 4 P's, produto, preço, promoção e praça, no segmento educacional também, como todos os outros, a gente não tem um marketing que entrega resultado. Eu vi que o Elber... Não, desculpa, pode falar. Exatamente. E eu falar sobre isso. O Elber falou aqui, olha, antes havia uma ideia de EAD sempre ter baixa qualidade, verdade. E tivemos um avanço absurdo de tecnologia para melhorar a experiência do EAD, inclusive com o híbrido.
né? O modelo híbrido aí vem de alguma forma ajudando muito. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Dani? Eu concordo, viu, Elber? Porque é o seguinte, a gente ainda tinha esse preconceito, esse paradigma muito aqui no Brasil, em outros países isso já foi quebrado. Eu falo que a pandemia, ela é uma coisa horrível, obviamente, mas ela trouxe questões e forçaram, né, as pessoas, os mercados, a resolverem problemas que já deveriam ter sido resolvidos há muito tempo. E a educação à distância é um deles. Então, assim, nesse momento de pandemia, onde as instituições de ensino presenciais elas foram forçadas a migrar para o digital, a gente viu muito isso, a gente tem acompanhado de perto isso, a gente vê como os paradigmas da educação à distância estão sendo quebrados aos poucos. Se a gente começa a ver as pesquisas que são feitas pelos institutos de pesquisa no segmento educacional, a gente percebe que já existiu uma quebra de paradigma, mas ainda tem um caminho longo. E por que isso acontece? Porque não foram todas as instituições de ensino que conseguiram entregar, e aí a gente já entra no P de produto, no outro P de produto, conseguir entregar um produto adequado. Foi uma virada da noite para o dia, foi muito desafiador. Os alunos, eu acho que eles não têm noção, gente. Só quem trabalhou com isso nesse momento sabe o que foi isso. Foi assim, caótico, tá? A gente vai carregar essas consequências emocionais por muito tempo, né, Fê? Mas, enfim, muitas instituições, elas conseguiram entregar um produto que satisfizesse, deu um bug aqui, o anseio do aluno. Óbvio que não está perfeito, que não está 100%, que tem muita coisa para melhorar, mas a resposta foi muito boa. Então, quando a resposta é boa, quando o aluno ele tem essa percepção de que a instituição conseguiu entregar um produto AD de qualidade, ele já começa a automaticamente quebrar na cabeça dele essa barreira de que educação à distância não presta, que educação à distância não tem qualidade. Óbvio que, para algumas pessoas, esse paradigma ainda não foi quebrado porque eles não tiveram uma boa experiência. E aí não é só porque as instituições de ensino não entregaram bem, não. É uma junção de fatores. Quando a gente começa a conversar com os alunos, a gente identifica, por exemplo, que, por conta da pandemia, muitos alunos tiveram problemas emocionais, como qualquer ser humano, né? Todos estamos com problemas emocionais, e não conseguiram ter uma eficiência no estudo, na aprendizagem. Eles não conseguiram ter essa percepção ainda. Então, eu acredito que no segundo semestre, com essa formatação de cursos híbridos e com as instituições um pouco mais preparadas, com uma experiência pequena, mas que já aconteceu, esses produtos vão ser melhor formatados, melhor entregues, e com isso a gente vai quebrando esse paradigma de que o EAD não presta, de que o EAD é ruim, tá? Então, a gente realmente acredita nisso. E só acrescentando, Dani, eu vi o Daniel Castanho esses dias falando em uma das palestras dele, que é o presidente do Ânima, ele falou uma coisa que me intrigou. Ele falou assim, gente, não tem como você diferenciar presencial de online hoje. Vejam só. O que significa se é online ou se é presencial para você? Pensar que a gente colocou, por exemplo, 10 mil pessoas numa palestra para falar sobre marketing educacional lá em São Paulo, todo mundo lá. Ou a gente fazendo, por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo, uma live com 15, 20 pessoas falando sobre o mesmo tema. O que você podia dizer que é presencial e que é online? É bem difícil de falar o que é hoje online e presencial, olhando essas duas perspectivas, porque se você pensar bem, você ia falar, bom, claro, lá é presencial, aqui é online, olha só, intermediado por uma tecnologia. Tá, então se a gente pensar dessa forma, será que intermediado por tecnologia, você aprendeu menos ou mais do que aquela situação presencial, onde você tinha 10 mil pessoas num grupo ali, falando sobre determinado tema, e aqui você tinha 20 pessoas falando sobre o tema intermediado por tecnologia. Será que é só porque é intermediado por tecnologia que tem que ser online e que assim é ruim, né? Como foi o paradigma do EAD? Então, acho que de alguma forma essa visão que ele trouxe ajudou a gente a entender e falar assim, poxa, não é que ele falou uma coisa que é muito interessante, né? Ele quebra ali um paradigma muito forte na nossa cabeça
de que EAD não funciona, funciona sim, gente. Ó. Quando a gente fala de comunicação, online é outra coisa. E outra, Fê, quando a gente fala dessa mediação por tecnologia, a gente não pode esquecer que tem a mediação por tecnologia, mas tem quem media a tecnologia, que são as pessoas. Então, são as pessoas que fazem a tecnologia. Então, desculpa, se um professor ele não tem um desempenho, uma performance boa em sala de aula, no presencial, ele não vai ter no EAD. Entende? Então, assim, óbvio, algumas pessoas têm um perfil e têm competências e habilidades que navegam bem nas duas áreas, nas duas modalidades, né? Tanto presencial quanto no online. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a tecnologia precisa de pessoas, né? Então, se a gente partir do princípio de que é porque a tecnologia não presta, acabou, né? Assim, daqui para frente, gente, não vai existir mais essa de não tem mais educação, a educação EAD, a educação à distância, ela não é boa. É uma questão de sobrevivência para as instituições de ensino, essa é a verdade. O ensino híbrido está aí, já estava antes, mas agora ele vem com força total por uma questão de sobrevivência. E mais, né? A gente também não pode esquecer dessa questão de sempre ouvir o aluno e entender realmente quem é o aluno, o que está acontecendo. Porque, por exemplo, não adianta você partir do princípio de que todo mundo tem acesso à internet, que todo mundo está estudando com computador, que, a menos que você seja uma instituição premium mesmo, entende? Mas mesmo assim, ainda há alunos que têm uma situação, existem questões sociais envolvidas que atrapalham no desenvolvimento e na aprendizagem, né? Sobretudo no EAD. Então fica mais evidente a importância das instituições de ensino ouvirem os alunos, identificarem como elas podem realmente apoiar esses alunos. Legal. E a gente já falando sobre produto, Dani, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse P. É um P que a gente comunga, né, da mesma ideia, de que eu acho que a gente pensa que esse é o P principal que pode mudar e virar o jogo das instituições de ensino com marketing educacional, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Quer começar? Pode puxar aí, a gente vai. Então, gente, olha só. E por que isso? Porque, de fato, o produto hoje, né? A gente estava falando um pouquinho sobre o perfil de comportamento do nosso aluno potencial e o que mudou antes e pós-pandemia, né? Que a gente está vivendo aí. E uma das principais mudanças que a gente observa no o comportamento do nosso potencial aluno é ele estar muito mais conectado. A gente já sabia que ele tinha uma conexão muito grande com as redes sociais, com o universo online, mas agora ele está 100% dentro desse universo. O que significa isso para o comportamento do nosso potencial aluno? Significa que ele tem mais acesso à informação, significa que ele tem mais facilidade de encontrar, inclusive, a informação mais rápido, e ele tem aí opções de várias instituições de ensino para que ele, então, opte por uma ou por outra. Eu falo que antes da pandemia, a gente tinha um dado aí que a cada estudante que queria ingressar no ensino superior de instituição privada, ele tinha no mínimo 5 instituições de ensino como opção para se ingressar. E ele se inscrevia, né, em 5 vestibulares. Então, ele tinha essas opções. Imagina agora, né, com essa diversidade aí de informações e a facilidade que ele tem de acessar essas informações e entender quais são aqueles diferenciais para a tomada de decisão dele. A gente tem aí aspectos que vão ajudar, de alguma forma, a gente a pensar um pouco mais, de forma profunda, o quanto a gente precisa refletir se os produtos que a gente oferta e que a gente fala que vai transformar a vida dos alunos, né? Porque esse é o discurso que a gente, gestor de marketing, usa para atrair os alunos potenciais, vai de fato fazer isso na prática para ele. Porque se não fizer, isso rapidamente vai aparecer no nosso processo de captação e retenção de alunos. Então, esses 2 pontos aqui são pontos que eu e a Dani escrevemos aqui, vamos falar sobre isso, porque é algo muito importante. E isso também vai levar os próprios alunos a começar a repensar se a educação formal, da forma que a gente tem hoje, a instituição que a gente oferta, né, que regulamentada pelo MEC, ela vai fazer sentido tanto quanto a educação livre, porque ele não tinha tanto acesso a essas informações do impacto da educação livre na carreira e no desenvolvimento de carreira dele. Né? Então, são 2 coisas aí, 2 fatores importantíssimos para a gente pensar o quanto isso pode mudar
todo o nosso processo de desenho aí, de discurso na promoção e dos canais que a gente vai atingir o nosso aluno. Já falando de promoção, né, Dona? Não tem marketing sem produto, né? A gente fala isso, não tem marketing sem produto. Então, as instituições, sem dúvida, as instituições que tiveram uma resposta, obviamente, gente, repito, não teve perfeição, foi da noite para o dia, mas as instituições que tiveram uma resposta positiva, e quando eu falo da resposta positiva, eu não estou falando da resposta imediata. A gente que trabalha com educação, acompanhando todo esse processo, viu que muitas instituições começaram da noite para o dia da forma que deu e foram ao longo do processo ouvindo os alunos e adequando, formatando o seu produto. E mais do que isso, já tem produtos formatados, adaptados para o segundo semestre, porque existe a volta, né? A gente não sabe quando exatamente, todo mundo está postando no mês de agosto, eu particularmente acho que isso vai acontecer e vai ser suspenso rapidamente, né? Não, eu realmente acredito que esse ano o presencial vai ter uma dificuldade para voltar 100%, mas o que é importante a gente pensar quando fala de produto? Quando você formata o seu produto da forma que alcance e que atenda ou até supere as expectativas do seu público, você já tem aí a sua maior ferramenta de captação. Então, a pandemia, ela acabou sendo para as instituições de ensino também uma baita ferramenta de captação ou não. Porque nesse momento que está todo mundo online, está todo mundo conectado, os alunos, os prospects, na verdade, eles estão vendo o que está acontecendo, eles estão vendo como as instituições estão reagindo, eles estão escutando. Se antes o boca a boca já era muito forte, né, já era um indicador, um motivo muito grande para um aluno vir para uma instituição de ensino, hoje mais do que nunca, porque a informação está circulando de maneira muito rápida. Então, pensar no produto, adaptar o produto, formatar o produto, é essencial, inclusive para essa captação agora, de 2020.2. A gente estava até comentando da notícia que vai começar a tirar o sono de quem trabalha com captação sobre o adiamento sobre a enquete que o MEC vai fazer, né, Fê? O MEC vai fazer uma enquete, acho que do dia 20 ao 30 de junho, né? E eles colocaram 3 opções de data para os alunos escolherem aí, para votar, qual é a opção de data melhor para o Enem. Conta aí a péssima notícia. De 6 a 13 de dezembro de 2020, primeira opção. Que já não é boa. Exato. 10 a 17 de janeiro de 2021. 2 a 9 de maio de 2021, se for presencial, correto? Isso mesmo. E se for digital, online, 10 a 17 de janeiro de 2021, olha só, lá no final do processo, 24 a 31 de janeiro de 2021 e 16 e 23 de janeiro de 2021. Gente, olha o que isso significa para o seu processo de captação e para o ano letivo das instituições de ensino. É assim, ó, é o que eu falo, todos os segmentos vão ter desafios, né, por conta da pandemia. A gente vê o turismo aí, mas eu vou falar que para quem trabalha com educação esse ano está sendo a prova de fogo. Ó, quem sobreviver depois dessa, passa por qualquer coisa, viu? Imagina, se o Enem for em final de maio, olha como isso vai afetar a captação de 2021, 1 e 2, né? O calendário letivo das instituições. Então, assim, pensar no produto, mais uma vez, se torna essencial. A gente sabe que existe uma parcela grande dos alunos que fazem o Enem para poder tentar até desconto. As instituições de ensino, né, Fê, têm trabalhado nos últimos anos muito grande com políticas comerciais que ajudam, atreladas à nota do Enem. Então, os estudantes, os prospectos, eles fazem realmente o Enem pensando até no desconto que eles vão conseguir, no ProUni também, enfim. Então, o Enem é base para captação hoje, né? Hoje não, já faz um tempo. Então, assim, olha o desafio que temos pela frente pensando em 2021. E como todo desafio, tem oportunidades também. E é bom a gente pensar, olhar para essas datas e falar o que eu posso pensar de diferente para ofertar para esse aluno e atrair esse aluno para não depender dessas datas. Eu sei que é muito difícil, eu sei que a gente depende muito da nota do Enem, eu sei que o aluno já fica nessa expectativa, porque isso já vem em anos e anos,
né? Mas dá para a gente poder pensar de uma outra forma também, né? Esses números me assustam muito, essas datas específicas. Como gestor de marketing educacional, eu olho para elas e falo, preciso fazer algo diferente, porque eu não posso ficar dependendo de fato disso. E isso me faz pular da cadeira para poder pensar um pouco além do que eu já faço trivial. Né? Então, a gente precisa pensar mesmo. Gente, ressignificar se tornou urgente no processo de captação. Não está mais um mar tranquilo, não. O mar já está bem difícil aí de navegar. Gente, já pensando nesse processo aqui, nós vamos falar sobre o P que a gente ama e que normalmente todo comunicólogo ama também, que é o P de promoção. Não menos desafiador por ser o último, não, pelo contrário, é muito desafiador e mais ainda com a mudança do perfil comportamental do nosso aluno potencial, né? Todos os canais entupidos, falando a mesma coisa, discursando aquele discurso que eu amo, só que não, né? Todo mundo sabe disso, que é o discurso tem os melhores mestres e doutores. Tenho nota 5 no MEC. Nota 5 no MEC. Melhores professores, mestres, doutores, laboratório mais moderno da região, infraestrutura completa e nota 5 no MEC. Todo mundo tem. Fala aí qual instituição de ensino que não fala isso no seu vestibular. Pois é sempre o mesmo mote, né? É sempre o mesmo, são os mesmos atributos e, mais uma vez, a gente fala dessa correlação dos 4 P. Se você tem um produto diferenciado, obviamente você já vai ter atributos diferentes dos seus concorrentes, né? O P de promoção dentro do marketing educacional, ele é muito engraçado por isso, porque as campanhas são basicamente iguais. Se você parar para analisar, muda, às vezes não muda nem a persona, né? Nem o personagem que está ali. Pegam do mesmo banco de imagem, a mesma pessoa estuda em 5 instituições diferentes, né? Mas enfim. E o que eu acho que nesse momento foi uma grande oportunidade, e algumas instituições estão fazendo isso muito bem. Usar com o Instagram, por exemplo, as redes sociais no geral, elas têm sido muito utilizadas, muito mais do que antes. Tem muitas instituições de ensino que toparam esse desafio, conseguiram enxergar uma oportunidade e já começar uma promoção durante todo esse processo de pandemia, mostrando como foi a resposta delas. Então, mostrando como o professor está fazendo, está tendo que se desdobrar, mostrando que foram feitos investimentos. Ela está respondendo aos alunos por que ela não baixou a mensalidade, que essa foi a questão mais levantada. A gente tem diversos estados aí que foram obrigados, né, as instituições foram obrigadas a aplicar até 30% de desconto nas mensalidades. Então, eu falo que nesse momento de pandemia foi um outro desafio grande para quem trabalha com comunicação em instituição de ensino, porque geralmente a gente vê que as instituições elas se escondem, elas se omitem, elas não encaram isso muito de frente, elas não, diferente de outros segmentos, apesar de a gente ter muito contato, muito ponto de contato, porque o contato é diário, né? As instituições acabam se escondendo. E vão ter muito sucesso aquelas que encararam de frente, que estão respondendo as perguntas, que estão, sim, mostrando a realidade nua e crua, como está sendo a instituição, o que a instituição está fazendo nesse momento. É muito simples, né, para o aluno, porque ele não tem esse conhecimento, pedir esse desconto. E eu não estou falando que é injusto, que é incorreto. Não, a gente sabe que existe e vai existir ainda a queda na renda. Mas a gente precisa mostrar o outro lado também. Então, a promoção, ela entra nesse momento muito com a questão da promoção institucional, com uma comunicação interna. Esse é um dos maiores problemas que eu tenho visto, a falta de alinhamento da comunicação interna. Então, a instituição toma as decisões, não comunica internamente, não alinha o discurso internamente, e aí isso chega para o público de uma maneira totalmente distorcida, né? Então, se o seu colaborador não sabe o que está acontecendo na sua instituição, isso é muito sério, você vai ter problema. Comunicação, gente, é sempre de dentro para fora. Quando a gente faz o processo inverso, a gente tem uma comunicação manca. O processo de comunicação, ele exige que para que dê certo, a outra parte tem que entender, né? O receptor, ele tem que entender a mensagem, não pode ter esse ruído.
E o ruído acontece na comunicação muito pela falta de alinhamento interno, da comunicação interna. Então, eu vi muito isso nessa pandemia. Eu vi as duas coisas, instituições que fugiram do P de promoção, então, assim, com a cabeça pensando na plástica da campanha de inverno agora, mas eu vi muitas que enfrentaram, que não tinham o feed mais organizado em termos de design, de layout, de identidade visual, mas se preocuparam em mostrar o que realmente a instituição está fazendo, sabe? Então, isso vai fazer toda a diferença, sem dúvida nenhuma. Quando a gente olha para as pesquisas de intenção de renovação de matrícula, muitas pessoas falam que querem transferir, que a opção de transferência já está na cabeça delas. Por quê? Porque a instituição não comunicou, porque a instituição não fez uma boa entrega. Então, eu acredito que a gente vai ter, obviamente, uma evasão muito maior do que nos outros anos, né? A gente já falou disso na semana passada, mas as instituições que comunicaram, que gritaram aos quatro ventos o que elas estão fazendo e que envolveram os colaboradores, seja do administrativo, seja do acadêmico, todo mundo que está participando, as instituições que estão dando algum tipo de apoio para o aluno, seja apoio emocional, apoio com questões de necessidades, itens de primeira necessidade, essas instituições estão usando o P de promoção da maneira correta, estão criando realmente embaixadores das marcas, né? Verdade, Dani. Você falou muito bem do processo todo aí, do envolvimento da comunidade acadêmica e quanto é desafiador, né? É muito desafiador para a gente, como profissional de marketing educacional, fazer esse processo todo acontecer, porque nós temos vários stakeholders dentro desse processo, né? Desde o professor, o coordenador de curso, o coordenador administrativo, os auxiliares de administração e de apoio escolar, a comunidade externa que também faz parte desse processo todo, e a gente precisa ter essa visão holística para conseguir fazer essa comunicação de forma mais eficiente. Tem uma ferramenta que eu adoro, que é a jornada de compra do estudante, né, do aluno potencial. Eu gosto muito da metodologia deles, porque eles nos ajudam a pensar um pouquinho mais da promoção além daquela campanha específica, né? Mostrando que captação de alunos é o ano todo. Por quê? Porque dentro da jornada de compra, a gente consegue ver que a gente precisa produzir conteúdos e criar conexões relevantes com o nosso potencial aluno ao longo de todo o processo onde ele estabelece o relacionamento. Seja a gente procurar aquele aluno potencial, por exemplo, a gente recomenda muito, né, quem são os nossos clientes que usam o nosso teste de orientação de carreira, que vá para as instituições de ensino, no ensino médio, começar a discursar, começar a colocar o seu discurso e bater um papo com os alunos lá no primeiro ano. Por quê? Porque a gente consegue compreender de uma forma muito mais profunda e estabelecer uma conexão diferenciada com aquele aluno no processo ainda de decisão dele. Então, ele está ali se alimentando para que na hora que ele chegue realmente, que é o momento de finalizar o terceiro ano, ele possa tomar a decisão. E a jornada de compra ela é legal porque ela consegue provocar a gente, como profissional de comunicação e marketing, a repensar e entender, que foi o que aconteceu comigo, de maneira profunda, as dores e conflitos que o nosso aluno passa. Eu sempre costumo dar palestra e explico, né? A gente está lá como gestor de marketing falando de uma forma super egocêntrica dos nossos atributos e tal, no processo de vestibular. E sabe como é que o nosso aluno tá, gente? Ele tá assim, ó, pressionado pelo pai e pela mãe, que ele precisa ser alguém na vida e dar certo, porque afinal o pai e a mãe investiram toda a energia e esforço nele para poder ele chegar naquela etapa ali de finalizar o ensino médio. Ele tem a escola com a diretoria e os professores falando, vai lá, dá o seu melhor no Enem, você tem que dar a melhor nota, imagina esse menino. E aí quando ele sai para as festinhas, para balada, que é muito normal, né, dos jovens de 17 anos, tem um amigo falando assim, e aí, você decidiu qual curso fazer? Cara, imagina a cabeça desse menino e o quanto ele está conflituoso naquele momento. E aí a gente chega nesse momento de pressão, de conflito, de angústia que o nosso aluno potencial está passando e fala assim, aqui, vestibular, nota 1000, minha instituição de ensino, você vai estudar, melhores professores, mestres, doutores. Ele olha aqui e fala, beleza, essa é a opção 1, opção 2, a mesma coisa, 3 também, a 4 também, a 5 também, o que eu tenho que fazer? Aí ele vai, olha para o preço, vê o que ele consegue pagar e o que muitas vezes não é o curso que ele sonha em fazer, ou que ele tem a competência e habilidade necessária, né?
E aí, o que vai acontecer, Dani? Quem vem pelo preço... Sai pelo preço, gente. Não tem alternativa. Quem entra pelo preço, sai pelo preço. Ah, Dani, então é por isso que a minha evasão está aumentando cada vez mais. Possivelmente, o seu processo de captação está desalinhado. Você está colocando possivelmente gente para dentro da sua instituição que não tinha condição de estar ali, seja no curso que ele escolheu. Eu falei disso na semana passada. Esse ano aconteceu um caso que eu fiquei assim, isso não pode acontecer. Estava numa área comercial e aí uma pessoa queria fazer o curso X, sei lá, queria fazer farmácia, mas não tinha como pagar a farmácia. E aí a pessoa de vendas, o pessoal do comercial falou assim, então faz contábeis que é mais barato. Convenceu a pessoa a fazer contábeis. Gente, é óbvio que a pessoa não vai ficar no curso. Ela não é o sonho dela, não é o que ela queria. A gente vê um trabalho muito bem feito de orientação de carreira nos países de primeiro mundo. Né, Feira? Essa orientação, esse desenvolvimento da carreira desde a captação. É por isso que eu gosto da Orcalog, porque eles trabalham com esse desenvolvimento de carreira desde a orientação de carreira, desde a captação, né? Porque a gente entende o quanto isso faz sentido para todo o processo de captação e gestão. Porque se eu matriculo um aluno inseguro, ou um aluno que optou por um curso, por preço, ou por algum tipo de vantagem que não é, de fato, o seu processo de autoconhecimento, aquele que faz sentido para ele, gente, não tem como. O aluno ele vai entrar no segundo ano, ali para o terceiro ano, depois que passa o pico do entusiasmo, que a gente chama da jornada lá, que, opa, entrei calça de euforia, eu sou universitário e tal, que passa esse processo de euforia, ele vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e vai falar, será que é isso que eu quero fazer os próximos 10 anos da minha vida? E aí a consciência dele vai trazer e vai falar não. E o que ele vai fazer? Ele vai evadir. Ele vai evadir. Ele vai contar pra gente lá no registro acadêmico que é porque problema financeiro, problema pessoal, que a Dani adora falar sobre isso. São as duas coisas que tem mais nos protocolos. Problemas pessoais e questão financeira. E quando a gente vai a fundo estudar, não tá relacionado. Quer dizer, tem correlação, obviamente a questão financeira sempre tem uma correlação, mas o primeiro motivador está relacionado a questões motivacionais. Ele não está motivado com o curso, ou ele está passando por algum problema emocional que ele não está conseguindo enfrentar naquele momento. Gente, eu não sei se vocês já passaram, mas eu me perguntei muitos anos da minha vida por que eu tinha feito filosofia e sociologia no meu curso, né? E hoje a gente traduziu, né, para o aluno dentro da nossa plataforma de empregabilidade, mostrando para ele o quanto a filosofia e sociologia podem ajudar ele no processo de desenvolvimento de competência, que é a competência de pensamento crítico que ele desenvolve com essa disciplina. Mas no nome filosofia e como ela é apresentada para a gente durante a graduação, não me motivou como estudante e não motiva os nossos estudantes. A gente precisa saber explicar. Quando a gente vende um produto que é intangível, eu sempre falo sobre isso, a gente vende um sonho. A gente está vendendo um sonho de transformação. Quando a gente fala de produto intangível, é nossa responsabilidade, quanto gestor educacional, fazer marcos, rituais, para mostrar para esse aluno a entrega que a gente vem fazendo ao longo desses 4, 5 anos. Se a gente não fizer, não conectar com o aluno, criar esse relacionamento, ele vai se perder. É muito comum isso, né? Esse exemplo da filosofia foi um deles, que aconteceu comigo no primeiro ano. Eu falei, gente, será que é isso mesmo? Porque tô vendo um tanto de coisa aqui que eu imaginei que não era isso a comunicação. Porque eu entrei pensando que eu ia ver tudo de teoria da comunicação, publicidade, propaganda. E aí, quando nos primeiros períodos, 2, 3 primeiros períodos da faculdade, que é muito comum, que ainda acontece isso, a minha estrutura curricular era totalmente voltada com disciplinas que não tinham conexão com aquela minha expectativa. E se eu, como instituição de ensino, explico isso para o aluno e mostro para ele a conexão dessas disciplinas com o mercado de trabalho e com a carreira dele, eu começo a fazer marcos importantes no processo da minha entrega, né? E aí a gente fala sempre que satisfação é isso, né? A gente precisa mostrar para o aluno o que ele comprou e como a gente está entregando. Como ele comprou, o que a gente está entregando. Se a gente não fizer isso, a grande chance do nosso aluno ficar insatisfeito ou descontente ou evadir é muito grande. O aluno precisa ter clareza, né, Fê? A gente falha muito nisso. E mais do que isso, a gente precisa, como você falou, a gente precisa saber comunicar isso para o aluno.
Não adianta ficar esperando que o aluno vai entender, que ele vai. Não vai, gente. É só a gente pensar na nossa vida como estudante. A gente também não tinha essa clareza, né? Então, assim, tá acabando o nosso tempo, mas o diferencial competitivo que eu realmente acredito, que eu realmente defendo para as instituições de ensino é uma questão de sobrevivência, sem dúvida nenhuma, a carreira. O quanto a sua instituição de ensino está preparada para oferecer para o seu aluno um desenvolvimento de carreira, tá? Eu falo que a educação está cada vez mais commodity e as instituições precisam quebrar essa barreira e pensar em formatar produtos que realmente desenvolvam as habilidades e competências do aluno para ele ter sucesso durante e depois, obviamente, a jornada acadêmica dele. Tem pergunta, Fê? Tem, olha só. Devo mudar o meu discurso de captação de alunos mesmo no EAD? Como diferenciar nesse momento aí de pandemia entre as instituições de ensino? Como é que eu me diferencio? Como é que eu faço a comunicação diferenciada? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas vamos lá. Se eu captei... Vamos lá, só. Devo mudar o meu discurso de captação de alunos mesmo no EAD? Ah, sim! Se você oferece um curso EAD, pensa que é o seguinte, nesse momento, quem é presencial, pelo menos agora no segundo semestre, vai estar ofertando um produto que é um semipresencial, um híbrido, mas a gente não sabe quando o presencial, efetivamente, a parte do presencial, ela vai acontecer. Então, mais do que nunca, você que oferta cursos em EAD tem que realmente ter uma comunicação diferenciada, tá? Pensa sempre no seguinte, quem é seu público hoje? Quem você tem até nos últimos anos? Tenta entender quem são essas pessoas, para entender qual é o comportamento dele, o que ele gosta, o que ele não gosta. Foge dessa questão só de preço, de nota 5, de qualidade, porque isso todo mundo vai falar. Eu falo que as instituições têm muito medo de serem reais. Elas têm medo da vulnerabilidade. Quanto mais a instituição for real, gente, e comunicar isso, mais adesão, mais vai ter identificação com o aluno, com o seu público. Por isso que é muito importante você entender realmente quem é o seu público. Não adianta fazer uma comunicação achando que você vai vender para todo mundo, porque você não vai. Você vai acabar dando um tiro que não vai acertar ninguém. E só complementando, Dani, sobre EAD, gente, olha só. Quem ingressa, qual é a nossa persona que ingressa normalmente no EAD? Predominantemente. Todos eles estão com expectativa de uma mudança na carreira. De carreira. Então, eles estão comprando a empregabilidade quando compram a sua formação. E se você não entrega esse processo, ou se você não faz o processo, o apoio, né? A gente fala muito sobre apoio, para que o aluno construa isso, porque a gente sabe também que não é só responsabilidade da instituição, é responsabilidade dele também. Mas se a gente não faz ele entender que 50% é responsabilidade dele, 50% é nossa responsabilidade, nossa formação, para fazer essa transformação, se a gente não ajuda o aluno, tanto no discurso de captação, quanto de fato no processo da jornada acadêmica dele, a frustração é inevitável, vai acontecer. Então, quando a gente fala de tenho que mudar o meu discurso de captação mesmo em EAD, essencialmente em EAD. E aí, quando a gente fala de não tem como mudar discurso de captação se a gente não revisar todos os outros P's. Produto, promoção, praça e preço. Tem que revisar todos eles, tem que encontrar uma coerência. A Dani falou sobre posicionamento, importantíssimo. Qual é o meu posicionamento? Como eu quero me comunicar? Se o meu posicionamento é premium ou se o meu posicionamento é conveniência, como os meus cursos conversam, que são os meus produtos, com o meu posicionamento. E como a minha entrega, que é a forma que eu relaciono com o meu aluno, conversa com o meu posicionamento. Não adianta eu querer ser premium, ou premium mesmo, né? E querer ter um relacionamento super superficial com o aluno, ou que eu não disponibilizo todos os tipos de tecnologia para comunicar com o meu aluno. O meu aluno que é premium, que ele vem para uma instituição de ensino que oferece um ensino diferenciado, ele vai querer uma diferenciação no nosso relacionamento. Ele já tem essa expectativa, né? Então, precisa ter entrega. Exatamente. Então, acho que a gente conseguiu resumir aqui, Dani, de uma forma bem clara, o quanto o perfil do comportamento, né? O perfil comportamental do nosso aluno potencial mudou. A gente precisa refletir sobre isso. O quanto é importante a gente definir posicionamento e fazer com que os outros 4 P's
consigam comunicar esse posicionamento em todas as entregas e relacionamento com o aluno, né? E o quanto, de fato, a gente precisa também repensar e pensar nessas situações de macroambiente, como, por exemplo, o Enem, o adiamento dele vai impactar no nosso processo de captação e como a gente pode, então, sair na frente e oferecer uma diferenciação no processo de captação. A gente chega à conclusão, né, que é mais que necessário a ressignificação desse processo de captação, a ressignificação do nosso discurso de comunicação com o nosso potencial aluno, e isso passa por a gente conhecer as expectativas, as dores, o que está acontecendo na cabeça desse aluno. Exatamente. Ouvir o cliente. Gente, vamos sempre colocar dentro do segmento educacional as boas práticas de outros segmentos. Então, a experiência durante toda a jornada de compra, ela precisa ser, assim, fundamental. Ela precisa ser premissa, básico para você poder fazer ajustes necessários, comunicar da melhor maneira, enfim, resgatar esses 4 P's aí que a gente tentou fazer rapidinho aí com vocês, mas eu espero que tenha servido para alguma coisa. Com certeza, Dani, eu te agradeço mais uma vez, agradeço todo mundo que está aí com a gente. Nós vamos disponibilizar tanto esse vídeo quanto outro vídeo na nossa página do YouTube, aqui no Instagram e no nosso site da Workalove, para vocês que querem aí fazer o processo de desenvolvimento na área do marketing educacional. E em breve a gente tem novidades aí para vocês se desenvolverem nessa área. A gente já está pensando aí de ajudar vocês a se desenvolverem e tem uma oportunidade muito grande, né? Estamos no momento certo, na hora certa de ajudar vocês a virar esse jogo e sentar na cadeira da diretoria estratégica lá para fazer a coisa acontecer. Isso aí. É isso aí. Beijo, Dani. Beijo. Beijo. Obrigada, gente. Até mais. A gente está aqui, hein, para falar sobre o futuro da educação com o Arapuã, o reitor da Uniswan. Não perca, vai ser muito legal e a gente vai ter a sequência desse processo todo. Beijo para todos vocês. Beijo, obrigada, até. Obrigada, até.